Benjamin Netanyahu garante que já tem praticamente o domínio dos céus iranianos. Pede para que o povo iraniano se mobilize em favor da derrubada do governo, enquanto o governo norte-americano, em conjunto com Israel, vem atacando de maneira diferente, atacando posições também de infraestrutura, como pontos de dessalinização e também reservatórios de energia. Os céus de Teherã amanheceram completamente acinzentados com fuligem, justamente por conta de incêndios que tomaram esses reservatórios. Enquanto isso, há preocupações em relação à capacidade dos países europeus conseguirem resistir ao aumento tão impactante assim do preço dos combustíveis fósseis e uma possível falta de oferta. O The Telegraph fala, por exemplo, que o Reino Unido só tem gás para cerca de um dia e meio, e isso pode trazer consequências seríssimas para a economia do país, enquanto há algumas informações relevantes sobre uma possibilidade cada vez maior dos Estados Unidos interferirem por terra contra o Irã, já que temos informações divulgadas pelo próprio diretor do Conselho Nacional de Dominância Energética que os Estados Unidos têm o objetivo sim de controlar as reservas de petróleo do Irã, enquanto a agência Axios de Notícia coloca que a invasão, o domínio de um ponto bem estratégico do Irã, que corresponde a quase 90% das exportações de petróleo do país, deve ser o objetivo próximo dos americanos. E aí, galera, será que os Estados Unidos vão ter sucesso na sua empreitada nessa interferência terrestre contra o Irã? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, Benjamin Netanyahu, em pronunciamento público à nação, ao Estado de Israel, deu ali a declaração que os Estados Unidos e Israel já vêm conseguindo vitórias importantes no conflito, que os objetivos, o cronograma está sendo seguido e que agora, pelo menos sobre Teherã, não sobre o país como um todo, mas sobre Teherã, já tem praticamente o domínio dos céus, desmobilizando pontos de reservatórios de mísseis, pontos de infraestrutura de defesa aérea, tanto russa quanto chinesa, e agora uma segunda fase do conflito, em que ataques mais importantes com caças israelenses e caças americanos vão começar a acontecer no território do Irã. O Benjamin Netanyahu, falando publicamente, falou que o Trump entendeu o perigo que o Irã representa para os Estados Unidos e para o mundo e falou ao povo iraniano, a hora se aproxima, porque não queremos dividir o Irã e sim libertá-los da tirania, agora depende de vocês. O Trump, ele foi num caminho também bastante similar, alegando que o Irã, que sempre se colocou como valentão, como bullying, né, em relação aos outros países, vem demonstrando uma certa fragilidade. Segundo Trump, o Irã não é mais o valentão do Oriente Médio, mas sim o perdedor, ou continuará sendo por muitas décadas até que ele se renda, ou provavelmente entre em colapso total. Ele até fez uma referência, trouxe para vocês ontem, uma declaração que eu achei muito mais exatamente da boca para fora do que exatamente, né, de fato acontecendo. O Pezeshkian, que é o presidente do país e que ganha uma relevância cada vez maior, até porque a gente tem informação que saiu agora pela manhã de domingo, que o novo líder supremo, ele foi escolhido, né, no conselho ali dos ayatollahs. A gente não sabe exatamente quem é, mas nesse tempo provisório, claro que o presidente ele ganhou um poder, né, cada vez maior. E o Pezeshkian ele tinha pedido desculpa para as nações árabes, alegando que alguns ataques aconteceram por erros de comunicação, mas que eles não voltariam a acontecer, a não ser que países árabes atacassem o Irã. Algumas informações dúbias. Falam que os Emirados Árabes teriam atacado, os Emirados Árabes negam as informações, enfim, né, não sabemos, assim, publicamente, mas a ideia é que o Irã não atacaria mais aqueles países.
Eu até achei estranho, porque assim, enquanto ele se pronunciava, claro que foi um pronunciamento gravado, mas ataques aconteciam contra a Jordânia, contra os Emirados Árabes, aconteciam contra vários pontos importantes. Convenhamos que continuaram acontecendo, inclusive, tá? Ataques ao Kuwait, causando paralisação, por exemplo, da produção de gás do Catar, anunciando paralisação da produção de petróleo em relação ao Kuwait. Então, existem problemas inerentes em relação a esses ataques. Trouxe para vocês também que não acho que isso representa que o Irã vai parar de atacar os países, mas ele vai atacar somente as bases militares americanas ou que eles consideram que pode estar colaborando com os Estados Unidos ou com Israel, né? E aí o Trump colocou que essa promessa que foi feita pelo Pezeshkian só foi feita por conta do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel, que eles buscavam dominar e governar todo o Oriente Médio. É a primeira vez em milhares de anos que o Irã perde para os seus vizinhos. Cara, convenhamos que, pelo menos assim, a gente nunca teve pronunciamento ou posições que o Irã tinha vontade de dominar todo o Oriente Médio, né? Mas, enfim, segundo o Trump, esse era o pensamento do Irã. Claro que ele está querendo criar, junto com Israel, uma espécie de embate, uma espécie de racha entre o mundo islâmico, porque lembrem-se que o mundo islâmico também está dividido. Eu diria que praticamente nenhum país morre de amores por Israel, mas agora eles estão se mobilizando contra um inimigo comum, que é o território, né, que é o Estado do Irã, justamente por conta dos ataques contra bases militares americanas que estão posicionadas nesses países. A gente teve outra questão importante também, que é os Estados Unidos e Israel atacando alguns pontos de infraestrutura. A gente teve o Irã colocando que foi um ato totalmente covarde, por exemplo, o ataque a usinas de dessalinização do Irã. E o Irã respondendo, alegando que vai continuar atacando base dos Estados Unidos, porque eles não trazem proteção alguma aos países do Oriente Médio e só servem aos interesses do sionismo. Convenhamos também que o Irã não é o lado bonzinho dessa história em relação a ataques à infraestrutura. Ataques contra posições ali de refino, de extração de petróleo estão sendo feitos na Arábia Saudita e outros países, e também ataques a pontos de dessalinização. O Bahrein foi mais um país que acusou o Irã de fazer ataques contra as suas infraestruturas. Já trouxe para vocês que é uma aposta arriscada do Irã, porque ele está querendo que essa crise possivelmente gerada pela falta de água e pela falta de produção de petróleo, mobilize não só os países árabes, mas todos os países do globo, principalmente a China e alguns países do Sudeste Asiático e Extremo Oriente, como Índia, como Japão, como Coreia, a ficarem preocupados com a sua economia e pressionem os Estados Unidos e Israel a acelerar algum tipo de processo de negociação. Negociação de paz, ou pelo menos aceitar algumas demandas, né, ou a não a queda do governo, o regime dos ayatolás. Além disso, cara, a gente teve ataques a reservatórios também de combustíveis fósseis. Como eu trouxe para vocês na introdução, as imagens elas são realmente chocantes, porque se você ataca um local de reservatório de combustíveis, pô, cara, são combustíveis inflamáveis, né? Então, Teherã, isso aconteceu tudo de madrugada. Teherã amanheceu com uma fuligem, uma camada cinzentada, assim, tudo de fumaça, né? De combustão completa, incompleta, enfim, dos combustíveis fósseis e esse monte de poluição gerada pelos ataques às infraestruturas. Percebam o quanto eu estou falando para vocês de ataque a reservatório de gás, a reservatório de água, tanto parte do Irã como parte também dos Estados Unidos e de Israel agora contra o Irã. É óbvio que isso pode gerar uma redução da produção, uma redução da oferta e uma crise. E isso começa a preocupar os países. O The Telegraph, fazendo críticas à maneira como Keir Starmer está negociando ou está dominando, né, está gerenciando o seu país, coloca que, principalmente em relação ao gás, o Reino Unido não pensou de maneira estratégica. Tem pouquíssimas reservas internacionais, alegando que hoje, com os reservatórios que o Reino Unido tem, dá para dar conta de 1 dia e meio de consumo de gás natural. E que ele deveria ter se preocupado com isso antes. Porque, querendo ou não, professor, vai faltar gás? Não, mas é lei da oferta e da demanda. Se você tem um impedimento de comprar dos russos, os russos preferindo vender ali para a Índia, para outros países, e o Catar, que é um dos grandes produtores, não produzindo, o Irã, que é outro, também não exportando seus combustíveis, é claro que vai ficar mais caro. E aí, a gente sabe a lógica da economia. Combustível mais caro gera inflação. Inflação, geralmente os estados precisam aumentar os juros. Aumenta os juros, você retrai a atividade econômica. Retrai a atividade econômica gera demissões, retração econômica.
Você entende que o Reino Unido, que já não está com uma economia muito pujante, pode entrar no período de estagflação, que é o que geralmente a gente fala, né, de estagnação econômica combinada com uma inflação. Porque ter inflação, entre aspas, no momento em que você cresce economicamente, é relativamente normal, desde que seja uma inflação controlada. Porque as pessoas vão demandar mais produtos, o mercado de trabalho está aquecido, então você começa a produzir, começa a consumir mais, é natural, né, que você tenha uma valorização do preço dos produtos, ou uma desvalorização da sua moeda. Agora, se você tem uma estagnação econômica combinada com inflação, olha, é difícil de resolver o processo, né? E é isso que o Reino Unido reclama em relação ao Reino Unido. Lembrando também, a mídia coloca, né, em relação ao Keir Starmer. Lembrando também que os Estados Unidos divulgaram que eles gastaram pelo menos, tá, 6 bilhões de dólares nessa primeira semana de guerra e como a gente sabe que a situação econômica dos Estados Unidos não anda nada bem também, com o aumento do endividamento, tudo tal, o Trump sendo instado ali pela Suprema Corte do país a devolver as quantias que foram arrecadadas por conta das taxações que a Suprema Corte considerou como ilegal, isso pode trazer também preocupações em relação à economia dos Estados Unidos. Já falei para vocês, para o Irã é uma guerra de desgaste. Quanto mais tempo durar, quanto mais a crise se estabelecer, mais os países pressionam por algum tipo de resolução, aceitando inclusive a manutenção do regime dos ayatolás. Mas os Estados Unidos aparentemente têm outros planos. E, de novo, não estou falando nada com base em especulação, é com base em informações oficiais de representantes do governo americano. Ontem, nós tivemos, por exemplo, o Jared Adin, que é o diretor do Conselho Nacional de Dominância Energética, dando uma entrevista para a Fox News. E ele falou, publicamente, não teremos que nos preocupar em relação às questões do Estreito de Hormuz, porque trataremos, ou aliás, tiraremos todo o petróleo da mão das autoridades iranianas. Os Estados Unidos, pela primeira vez, falou publicamente, meio que, convenhamos, né, galera, o que todo mundo já esperava, né, que eram os anseios americanos. Acho eu que ninguém aqui acredita, né? Já disse que não tem bonzinho e malvado no mundo. Já critiquei também publicamente várias vezes o regime iraniano, é o regime que oprime as mulheres. Já fiz o disclaimer aqui várias vezes, hein, galera? Não concordo com o regime, né, dos ayatolás desde 1979. Mas ninguém aqui tem a esperança que os Estados Unidos e Israel estão fazendo isso porque eles querem muito a instalação de uma democracia. Aliás, o próprio Trump garantiu, num passado recente, que ele não liga para o que vai ser do futuro iraniano. Se vai ser democracia, se vai ser ditadura, tanto faz. Os interesses estão relacionados principalmente em relação às questões econômicas. A gente sabe que o Estreito de Hormuz exporta grande parte do seu petróleo para os países do Sudeste Asiático e Extremo Oriente. A China é um grande comprador de petróleo do Irã e o Irã controla essa passagem super relevante de petróleo, que é o Estreito de Hormuz, podendo manipular o preço dos combustíveis fósseis. Pô, cara, você ter um regime aliado no Irã vai muito de acordo com os interesses americanos. Mais ou menos o que foi feito com a Venezuela também. Ontem a gente teve publicamente os americanos reconhecendo que a Delcy Rodrigues, de fato, é a presidente legítima da Venezuela. E aí, galera, teve algum tipo de mudança? O regime bolivariano continua exatamente igual, mas agora é um regime bolivariano que coopera com as ações dos Estados Unidos, entende? Os interesses são completamente econômicos. E quando a gente fala disso, o Pezeshkian, já se ligando também, presidente do Irã, falou que o Irã não dará 1 centímetro de terra dos seus domínios para qualquer nação agressora, que para ele, claro, é os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a agência Axios de Notícia deu uma declaração, ouvindo fontes do Pentágono e da Casa Branca, que os Estados Unidos já têm um objetivo na guerra, que aliás não é novo, vem desde a guerra Irã-Iraque, consequência da Revolução Islâmica, que é dominar a ilha, um território super estratégico, a ilha de Karg. Para quem não sabe, é uma ilha que fica muito próxima do território, né, do Irã, mas é uma ilha, ou seja, você não precisaria fazer uma incursão terrestre para invadir, dominar até o centro do território, até Teherã. Um bloqueio militar já poderia acontecer utilizando as bases americanas, até por isso o Irã também ataca as bases americanas para dificultar qualquer tipo de operação militar dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, mas dominar a ilha de Karg significa reduzir ou dominar um espaço que é responsável por cerca de 85 a 90% das exportações de petróleo do país. Se os Estados Unidos cercarem ou dominarem aquele espaço, eles reduzem completamente
as exportações de petróleo e de gás também, que financiam o governo do Irã. Grande parte das reservas de petróleo do país estão no sudoeste, são explorados, vêm por meio de dutos até a ilha de Karg para ser exportado utilizando ali a regiãozinha do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos, segundo a agência Axios, têm o objetivo de dominar aquelas posições. E eu falo para vocês que não é novo, porque não foi exatamente os Estados Unidos que combateram o Irã, mas os Estados Unidos financiavam o Iraque de Saddam Hussein para tentar acabar com o Irã de 80 até 89, que foi a guerra entre Irã e Iraque. Aparentemente, a ilha de Karg voltou para ser o centro, né, das atenções dos objetivos militares americanos. Vai lembrar também que o Trump garantiu, quando foi perguntado sobre possíveis operações terrestres, que ele só fará isso, que ele precisa de bons motivos para que as tropas dos Estados Unidos ocupem o Irã, mas que se um dia ele fizer isso, eles serão dizimados. Não seriam capazes de lutar contra nós, o exército iraniano. Professor, mas ele não teria que ter um motivo muito assim específico para fazer? Teria. Mas o motivo já foi arranjado. E claro que ele não pode falar publicamente que ele quer dominar as reservas de petróleo. Sabe qual é o objetivo? Novamente, não fui eu que falei, foi o Trump. Podemos enviar tropas, sim, mais tarde, para garantir a segurança do urânio enriquecido. Então, o Irã ele tem urânio enriquecido, né? A gente não sabe para onde que vai esse urânio e tal. Não que eu esteja interessado no petróleo do Irã, claro que não. Ou tirar um país que é aliado dos chineses da região, jamais, né? Minha preocupação é acerca do urânio enriquecido. Então, muito possivelmente utilizando a justificativa de dominar uma coisa que realmente é perigosa, que é urânio enriquecido acima de 60%, pode ser a justificativa perfeita para as incursões terrestres americanas. A questão é, caso isso aconteça, militares serão dispostos, a crise ou a guerra pode perdurar. O Irã falou que tem espaço aí para 6 meses, no mínimo ali, tá? De conflito com os Estados Unidos. O mundo aguenta, com o petróleo já batendo na casa de $90 o barril, podendo se aproximar nessa semana $100. 6 meses de guerra? 6 meses de ataque contra bases militares americanas e posições estratégicas de infraestrutura, de água, petróleo, não só no Irã, mas em todos os países do Golfo, com ameaças sendo feitas à Europa, com o Reino Unido sem disposição de gás. O mundo aguenta 6 meses disso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.